Olá a todos, uma vez mais, para o nosso curso de fotografia, um curso totalmente gratuito aqui na internet, através do canal do YouTube. Hoje, aula 3, nós vamos falar sobre diafragma, a abertura de diafragma. Como nós falamos na primeira aula, existem 3 elementos, que a gente chama de tripé da fotografia: o ISO, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Hoje vamos falar sobre o diafragma, suas funções, o que ele faz, o que ele não faz, para que ele é necessário na câmera. Então, o diafragma ele existe na nossa lente, na nossa objetiva, exatamente como está na figura, É uma estrutura circular, feita por lâminas, cada parte dessa que parece uma semilua, uma lua crescente, ou lua minguante ali que faz uma certa curva. Cada parte dessa a gente chama de lâmina. Então o diafragma pode ter mais ou menos lâminas, dependendo da lente. Tá? Isso não existe um padrão. Tá? Podem ter mais ou menos lâminas. A primeira função do diafragma é controlar quanta luz passará pela objetiva. É controlar quanta luz vai entrar efetivamente na câmera e sensibilizar o sensor. O funcionamento do diafragma é semelhante aos nossos olhos, é semelhante à íris dos nossos olhos. Então, quando a gente está exposto ao sol, a uma luz intensa, alguma coisa assim, a nossa íris se fecha. O diafragma também, quando a gente precisa, a gente deixa ele fechadinho. Quando a gente tem uma deficiência de luz, alguma coisa, ou no caso da íris, quando a gente vai olhar no escuro, numa penumbra com pouca luz, a íris se dilata. Então você também pode abrir o diafragma para permitir que mais luz entre na câmera. Quanto maior a abertura do diafragma, mais luz entrará e sensibilizará o sensor. Parece óbvio, mas diafragma aberto permite que mais luz entre pela objetiva e atinja o sensor. E o diafragma ele é representado por uma operação matemática de divisão, uma divisão simples. Então, normalmente você vai encontrar um F, 2 pontos, X, sabemos que o 2 pontos representa a divisão, ou F barra X, que a barra também representa a divisão. E esse F ele pode ser substituído pelo número 1. Você pode encontrar 2 pontos, um determinado número, que a gente representa por X, ou 1 barra X. Na aula de lentes, nós vemos que as objetivas são classificadas de acordo, uma das classificações é de acordo com o seu diafragma. Então, quanto maior a abertura do diafragma, ou quanto menor o denominador da operação matemática do diafragma, a gente classifica a lente. Então a gente encontra lentes, por exemplo, 1.4, 1.8, f2, f2.8, São lentes assim que não são tão comuns, são lentes um pouco mais caras, mas existem bastante lentes. Uma lente muito popular é a lente 50 1.8 ou a 50 1.4, o pessoal chama de cinquentinha, São lentes bem claras, são lentes muito boas para fotografia. As lentes mais comuns, as que normalmente vêm no kit da câmera, são lentes assim com f4, f5.6, alguma coisa assim, ou fazendo uma variação nessa mais ou menos por aí. Essa imagem, ela nos mostra que quanto menor o denominador da nossa operação, maior é a abertura do diafragma. Uma boa forma de se comparar a abertura do diafragma e a gente entender o seu funcionamento é usar uma torneira de água enchendo um copo. Então a nossa imagem, uma boa forma da gente ilustrar o funcionamento e compreender a função do diafragma é usar como exemplo uma torneira de água. Então, nessa nossa imagem, a primeira torneira ela está aberta plenamente, está totalmente aberta. Então tem muita água jorrando através dela. Na última torneira da imagem do lado direito, a torneira foi apenas um pouquinho aberta e tem um filetinho só de água escorrendo. Então assim também funciona o diafragma da câmera fotográfica. Quanto mais aberto, é óbvio, mais luz entra. Quanto mais fechado, também parece óbvio, menos luz entra. Nessa imagem, o copo ele pode ser comparado ao nosso sensor, ao sensor da nossa câmera, ou aos filmes antigos, ou ao filme de uma câmera um pouco mais antiga, uma câmera analógica. Esse copo ele vai ser cheio, ele vai ser completo até a boca, tanto com a torneira totalmente aberta,
totalmente aberta, quanto com o filetinho de água bem pouquinho enchendo. A única diferença é que a torneira plenamente aberta vai encher o copo rapidinho e o filetinho vai demorar mais para encher o copo. O nosso diafragma é a mesma coisa, nós precisamos de uma certa quantidade de luz para sensibilizar, para atingir o nosso sensor e fazer a nossa imagem. Se o diafragma estiver bem aberto, bastará uma foto, um obturador bem rápido, que a imagem vai ficar gravada no sensor. Se eu usar o diafragma bem fechadinho, talvez eu precise mais tempo de obturador, né? Mais tempo do sensor exposto para que a fotografia seja gravada, para que a luz sensibilize o nosso sensor. Assim como no ISO e na velocidade do obturador, o diafragma também tem a sua escala de pontos, né? Ele começa aqui no diafragma 1 até o 32. Eu não conheço lente com diafragma 1, nunca vi. Já ouvi falar, mas nunca vi, nem menor do que 1. 1.4 eu tenho uma lente 1.4, mas diafragma 1 eu nunca vi. Mas vamos supor que ele comece no 1. Então, os pontos do diafragma, cada ponto, né, lembrando, cada EV que a gente muda para reduzir a luz ou para aumentar a luz, está nessa escala. Então ele começa no 1, 1.4, 2, 2.8 e assim vai até 32. De repente pode ter alguma lente que feche mais do que 32, tá ok? Também como no ISO e na velocidade do obturador, os pontos eles não são apenas de EV em EV, eles são divididos em terços, né? E essa escala nossa aqui representa os terços de ponto da abertura do diafragma, né? Então 1.4 ele passa por 1.6, passa por 1.2, o 2 depois passa por 2.2, 2.5 até 2.8, 11 vai para 13, 14, 16, tá ok? Então não existe assim uma sequência muito lógica, é uma progressão, existe uma progressão, mas os matemáticos podem descobrir qual é a razão dessa progressão. Não sei se é aritmética ou é geométrica, não vem ao caso aqui, mas ela não é constante essa evolução. Então são os terços de ponto que o nosso diafragma pode abrir. Últimas considerações aqui sobre o fotômetro da câmera, né? Então, relembrando que as imagens, elas devem mirar, a gente deve procurar o fotômetro sempre no zero, né? Eu falei para vocês, entre o -1 e o +1, depois a edição ela pode resolver, né? E também lembrando que as imagens escuras devem tender o fotômetro um pouquinho para o lado negativo, e as fotos assim que representam ambientes claros, cenas claras, elas devem tender para um fotômetro positivo. Efeitos e defeitos do diafragma. Para a gente entender os efeitos e defeitos do diafragma, a gente tem que saber o que é profundidade de campo. Então, nessa imagem, a nossa área verde ali na frente da nossa câmera, ela tem a região que está sendo fotografada, que está sendo captada, que tem a melhor nitidez da imagem. Se a gente pegar uma fotografia onde tem assim vários objetos ou vários assuntos, né, desde próximos da câmera até mais distantes da câmera, nós vamos ver que bem próximos da câmera a imagem está mais fora de foco. No centro ali da profundidade de campo vai estar uma imagem ideal, uma imagem nítida, uma imagem assim bem apresentada, e tendendo para o fundo da foto, assim mais longe da câmera, a imagem começa a perder o foco novamente. Mais uma vez sobre efeitos e defeitos, o diafragma, quanto mais aberta a lente, quanto menor o denominador do diafragma, menor a profundidade de campo. Então, lentes bem abertas trazem profundidade de campo pequenas, tá? Isso leva-nos a pensar uma coisa, a nos precavermos sobre os erros de foco. Então, às vezes eu quero fotografar um modelo, um rosto muito de perto, com uma lente muito clara, com uma lente assim, uma bem popular é a 50 1.4 ou a 50 1.8, são lentes bem populares para uso de fotógrafos. A pessoa vai chegar perto do olho, aí vai colocar o foco no olho da pessoa, erra o foco fica no nariz, né? A pessoa meio de lado, ao invés de pegar o foco no olho, o foco fica no nariz e o olho fica distorcido, parece que fica um pouco embaçado, um pouco tremido, alguma coisa assim. Então, lentes abertas, né, diafragmas abertos, podem nos induzir a erros de foco.
quanto maior o denominador da lente, quanto maior o denominador do diafragma, menor a abertura, maior vai ser a profundidade de campo. Isso nos protege dos erros de foco. A gente perde em luz, lembrando que quanto maior o denominador fechado, vai entrar pouca luz. Nós temos que regular ISO e obturador para conseguirmos a nossa foto, mas a gente corre menos risco de erro de foto. Diafragma intermediário vai ter uma profundidade de campo intermediária. Vamos para uma prática? Vamos olhar algumas fotos e ver o que elas fazem, o que o nosso diafragma pode fazer com as nossas fotos? Vamos lá então. Já estou aqui com o nosso Lightroom aberto, já baixei as fotos. Então vamos fazer uma comparação entre elas. Primeira foto aqui, vou pedir que esqueçam o ISO e a velocidade do obturador que nós estamos usando. Vamos nos deter só na nossa abertura do diafragma, tá? Então fotografei isso daqui é uma linha de perfumes, tá? Eu coloquei vários perfumes um atrás do outro, assim enfileirado, e fotografei com o diafragma 1.4. Nós temos a foto aqui bem próximo da lente, no começo da imagem. Do segundo perfume para frente, não consegue enxergar nada, né? Nem esse nome aqui não dá para ver. Eu sei o que está escrito aqui porque eu conheço o perfume, né? Terceiro, esqueça, não consegue enxergar nada. Quando eu mudo a foto para um F13, então vejam, a angulação é quase a mesma, tá? Eu tenho uma pequena diferença porque eu fiz com câmera na mão, né? Então, se tivesse usado o tripé, teria ficado mais perfeitinho, né? Com câmera na mão, eu consigo ver todos os nomes dos perfumes, né? Ou quase todos, né? Dolce, Armani, Si, esse daqui não tem a marca aqui, e só lá os últimos que a gente não consegue enxergar, né? Porque o foco abrange, né? A profundidade de campo abrange toda a imagem, né? Quando eu usei o f1.4, minha profundidade de campo ficou só aqui no comecinho da imagem, né? Dessa parte aqui do primeiro quarto da foto para frente, já não tem mais foco nenhum, né? Aí o que eu fiz? Uma foto parecida, só que eu me afastei agora dos perfumes, né? Então, o nosso Dolce aqui, que estava bem pertinho da lente no canto direito, né? Agora ele está afastado. Fotografei com diafragma 13, né? E eu estou com foco em toda a imagem. Estou com nitidez assim praticamente em toda a imagem, né? Um pouquinho melhor aqui na frente do que lá no final, mas eu consigo ler desde do Dolce aqui na frente, Armani, Si, até o Bulgari lá, aparece o Bulga só, né? Bulga Man aqui, que é o último perfume. Então o F13 me proporcionou uma imagem totalmente, ou quase totalmente com foco, né? Mesmo ângulo da foto, usando agora o f1.4. O que aconteceu? Consigo ler o Dolce, o Armani já está fora de foco, o Si leio com dificuldade, consigo enxergar porque a letra é grande, do terceiro perfume para frente não consigo enxergar mais nada, né? Então, embora pela distância a profundidade de campo tenha aumentado, né? Mas ainda assim, uma grande parte da foto está fora de foco e uma pequena parte da foto que está em foco, né? Que a gente vê a nitidez da imagem. E a última foto aqui é uma foto também com f1.4, só que eu coloquei o foco no final dos perfumes, tá? Então agora eu não consigo ver o primeiro perfume aqui, né? O segundo bem difícil também, mas lá para o final eu consigo enxergar todos os nomes de perfume. O foco a gente escolhe aonde a gente quer dar. É muito comum fotografar uma modelo de lado, né, um rosto de lado, eu coloco o foco no olho esquerdo e o direito já fica fora de foco, né? Então dou destaque para um dos olhos da modelo, né? Ou coloco a modelo deitada assim, com uma certa angulação, aí eu dou destaque no rosto dela e o resto do corpo fica fora de foco. São formas artísticas de fotografia. Esta prática será uma parte externa e para essa atividade eu vou contar com a minha modelo particular, internacional, renomadíssima, minha esposa Eliceia. Vem, amor linda! Essa Eliceia vai ser fotografada e a ideia aqui é bem simples. Eu vou fazer uma foto bem padrãozinho com ela,
vou fazer um corte na altura da cintura dela, do abdômen mais ou menos, fotografar com a câmera assim, a gente chama de em pé, né, na posição de retrato, e vou procurar deixar o ISO fixo, velocidade fixa e abertura do diafragma fixos. Eu vou variar as distâncias focais da lente. Então vou fazer uma foto com 10 milímetros, com 18, com 24, 35, 50, 100 e 250. Vocês vão ver a distância que eu preciso estar dela para realizar essa foto e o efeito que o diafragma fará nelas. Beleza? Vamos lá, moçada? Segunda prática, para vermos a influência do diafragma nas fotos. Então vamos lá, dar uma olhadinha depois da animação que eu fiz lá do videozinho externo. Vamos ver o que as fotos nos revelam, tá? Então começando aqui pela foto 10 milímetros, né? ISO 400, f8, 1.125. Ela cortada na cintura, como eu prometi, normal, igreja aparecendo lá atrás, tá? Aparece uma grande parte da fachada da igreja. Foto em 18 milímetros. Ela continua ocupando o primeiro plano da foto aqui. Igreja começa a encolher lá atrás, né? Ou a crescer, talvez crescer, né? Que daí desaparece uma parte dela. Terceira foto em 24. Igreja sumindo. Ela continua aqui no primeiro plano. 35 milímetros, começa a reparar que a igreja está começando a ter um desfoque. Tá? Nos 24 também dava para observar um pouquinho, mas aqui a gente já começa a ver um desfoque lá no fundo. Tá? Apesar do f8. Né? Então, vou fazer uma comparaçãozinha rápida aqui. 10 milímetros, está praticamente tudo. Tudo em foco. Né? A gente não consegue perceber nitidamente um desfoque da igreja. Mas aqui no 24, no 18, né, que nós vimos antes aqui, no 18 já começa a aparecer um desfoque, né? 24, né, um desfoque. 50, vai aumentando 35, perdão. 35 vai aumentando o desfoque. 50, também cada vez maior, e a igreja cada vez aparecendo menos área da igreja. 100 milímetros, olha o desfoque que ficou. Tá? Então, para quem gosta, às vezes, de foto, né, com fundo desfocado, é uma opção usar lentes zoom. Uma lente zoom, um zoom um pouquinho mais forte. Né? Eu tentei usar no 100, acabei botando no 105 aqui. Errei por 5, né, por causa do anel de foco lá, mas isso não tem tanta importância. Aí errei o F, eu acabei abrindo o F para 7.1, mas também não vai ter tanta importância, tanta diferença assim nessa foto. A grande diferença é pela distância focal, né?
Eu estou bem longe pelo vídeo, vocês podem, né, já podem ver, já estou bem afastado dela. E com 250, olha o que acontece com 250. Tudo borrado lá atrás, né? E aqui eu tive, por causa da velocidade, eu tive que aumentar o ISO, né? Tive que botar um ISO alto para melhorar a luminosidade da minha foto, tá? Tem um macete que a gente fala para o pessoal quando vai fotografar, é o seguinte: estou usando 250mm, tá? Use sempre, no mínimo, a velocidade 1/500. Então, que o denominador da velocidade do obturador seja o dobro da distância focal. Ok? Depois dessas duas práticas de diafragma, analisando os perfumes e analisando as fotos, né, fazendo as fotos externas e analisando lá a relação do diafragma com a distância focal, vamos tentar concluir aqui 3 dicas. Então, em primeiro lugar, nós já falamos, mas vamos frisar bem agora no final: quanto mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo, né? Vimos as fotos com abertura 1.4, com abertura 13 nos perfumes, a profundidade de campo bem estreita. Segundo lugar, também nos perfumes, quanto mais perto nós fizermos as fotos, menor a profundidade de campo. Aquela foto que o perfume aparece bem grandão no cantinho inferior direito, né? E depois a foto que eu afastei, a foto próxima, quando você se aproxima do objeto, você perde profundidade de campo. E a terceira dica que nós vimos na prática externa, que eu fiz lá com a minha esposa: quanto maior a distância focal, também menor a profundidade de campo. Algumas pessoas ficam desesperadas. Eu quero comprar uma lente clara para melhorar minha profundidade de campo, para fazer foto desfocada no fundo. Não precisa. Não precisa. Nós vimos que não precisa. Basta você ter uma lente um pouco de zoom e saber usar esse zoom. Você vai conseguir desfocar o seu fundo bem tranquilamente. Depois de ter visto ISO, obturador, diafragma, como que a gente usa esses 3 elementos? Na verdade, não existe uma receita de bolo, né? Tudo depende do seu objetivo, né? Tudo depende do seu objetivo. Mas vou dar um exemplo aqui. Quando você vai fazer foto esportiva, você deve priorizar a velocidade alta do obturador, né? Então, se eu quero parar uma cortada no voleibol, uma cortada no tênis de mesa, um movimento muito rápido, eu vou ter que usar velocidades de 1/1000, 1/2000, talvez até maior do que isso. Esportes, nem sempre a gente pode usar flash. Dependendo da competição, dependendo do lugar que você está, você não vai poder usar flash, você vai ter que fazer na unha. A gente chama, eu vou dizer que é na unha. É controlando o obturador, o ISO e o diafragma para você fazer essa foto, né? E eventualmente você não vai conseguir fazer, né, por limitação de câmera, não vai conseguir uma foto muito legal. Mas enfim, então você vai fotografar esporte, prioriza a velocidade do obturador. Vou fazer uma outra foto de paisagem. Eu sugeriria você priorizar o ISO, né? Então use o ISO, procure usar sempre um ISO assim tendendo para o mais baixo, né? Então do 400 para baixo, né? Eu coloquei em 400, não deu, sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho, joga com a velocidade, joga com a abertura do diafragma para compor a sua foto, tá ok? Espero que tenha aproveitado bem essas 3 temas e que possam melhorar bastante na sua fotografia.